Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. 7h01, estamos então iniciando mais um dia, mais uma quarta-feira de estudo, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre os segredos do Salmo 91. Olha que barato, os segredos do Salmo 91. E aí, já começo logo de manhã fazendo a propaganda. Aqui nós temos aí o livro de onde nós estamos fazendo o estudo, juntamente com o reverendo Davidson, proteção divina no curso da vida sobre Salmo 91. Eu quero orar contigo e depois nós vamos chamar o reverendo Davidson, porque todo tempo é importante, não é verdade? Quero dar bom dia, nossa irmã Dora. Tudo bem, Dora? Como é que você está? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Oremos então, Pai de amor, Pai bendito, obrigado pela noite de sono. Obrigado porque de fato temos experimentado a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor sobre nós todas as manhãs. Louvado e bendito seja o teu nome. Agora, quando nós nos reunimos, Senhor, virtualmente, para aprender um pouco mais da tua palavra, pedimos que o Senhor continue, Senhor, trabalhando em nossa mente, no nosso coração, para que possamos compreender e para que sejamos ousados em aplicar as verdades da Tua palavra. Senhor, também queremos apresentar a vida do Teu Filho, o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Usa o Teu servo com graça, com sabedoria, com unção, com autoridade, para nos ensinar, para nos esclarecer, para fortalecer a nossa fé em Ti. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero então deixa eu chamar aqui o reverendo Davidson. Bom dia, reverendo Davidson. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Shalom a todos. Graças a Deus, tudo bem conosco. Deus tem nos abençoado ricamente. Amém. É verdade, reverendo Davidson, que além desse livro aí, Proteção Divina na Cura da Vida, existem outros livros que você escreveu? Sim, temos sempre indicado, né, nossos livros aqui para os irmãos poderem enxergar, né? Então, aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, o livro que você apresentou ainda agora, né? Um comentário exegético, simplificado, mas muito completo, sobre palavra por palavra, versículo por versículo, sobre o Salmo 91, não é? Aqui, ó, 346 páginas de muito conteúdo, tá? Totalmente baseado na língua original hebraica, tá? O texto original em que foi escrito o Salmo 91, que nós cremos que foi Moisés o seu autor, né? Então, proteção divina no curso da vida, conheça as revelações originais do Salmo 91. Uma bênção, já tenho recebido muitos feedbacks interessantes de pessoas que estão sendo abençoadas por ele. Junto com ele também temos aqui, ó, as revelações originais do Salmo 23. É a mesma pegada também, totalmente revelado da Bíblia hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, de um modo mais simplificado. É um livro mais fininho, porque o Salmo 23 é mais fino também, né? Ele é menor. E para fechar aqui, ó, o nosso combo também de indicações, o livro A Semente e a Palavra, já na sua segunda edição ampliada. É um livro muito interessante para pregadores. Aqui, se você deseja ser pregador, ou se você já é pregador ou pregadora, aqui você vai aprender a pregar sermões narrativos, usando as ferramentas
da Nova Homilética, tá bom? Aqui você tem ferramentas do teatro, do cinema, a teoria linguística, a análise do discurso, tudo adaptado ao sermão para você poder dar uma olhadinha. Até aqui no final tem 2 apêndices. O primeiro é o nomes engraçados de igrejas evangélicas, porque é um estudo linguístico e sociológico. Você vai gostar, é bem engraçado, bem interessante. Tem igrejas como a Igreja do Cúspide de Cristo e por aí vai, né? E tem também o mini dicionário do Evangeliquez, para você conhecer também, além de uma crônica também, tem um outro anexo, que é uma crônica sobre a última pregação. Você vai gostar, uma crônica emocionante para pregadores. Então, tá aí a dica, o livro A Semente e a Palavra, na segunda edição, para você também ser abençoado e abençoar vidas, tá bom? Essas são as 3 dicas de hoje, pastor Aderson. Show, show, show. Você que gosta de ler, tá aí preciosas, estão aí preciosas dicas para você. E você que não gosta de ler, eu sugiro você já começar a ler. E por que não começar lendo o Salmo 23, o Salmo 91? Porque aí você vai tomando gosto pela leitura e vai aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Tá bom? Pastor Davidson, fique bem à vontade. Eu vou estar aqui incluindo aqui o estudo, e aí Deus abençoe o nosso estudo dessa manhã. Amém, pastor Aderson, já estamos aqui em tela. Vamos começar então o nosso material, né, o nosso estudo. E é um estudo muito interessante, estamos já no versículo 4. Lembrando, ó, que se você não tem ainda, você pode pedir de graça o PDF com o nosso conteúdo, os segredos revelados do Salmo 91, tá bom? Totalmente baseado nesse meu livro, Proteção Divina no Curso da Vida. E você vai, então, ser muito abençoado com esse PDF e também com o livro, né? Alguns irmãos, além de assistir às nossas aulas e pegar o PDF, esses irmãos também compraram o livro. E como é que estão fazendo, né? Eles estão lendo o capítulo alusivo à nossa live aqui, ao nosso estudo, leem antes e depois assiste a aula, não é? Então, tem sido um aprendizado imersivo, bastante interessante, bastante rico para esses irmãos. Então, faça contato, peça o seu PDF de graça, para você conhecer um pouco melhor o Salmo 91 e vá assistindo às nossas aulas aqui, né? E você também deve considerar comprar o livro, para então você ter uma experiência muito rica e muito abençoadora com o Salmo 91. Tá legal? Bom, estamos no versículo 4, portanto, que diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, aqui ele continua, o texto do Salmo 91, ele continua mostrando algumas verdades, né? O tema é o da proteção mesmo, né? O tema é o da proteção, e ele usa vários, o autor aqui, Moisés, ele usa várias imagens para poder demonstrar e focalizar a proteção que Deus dá àquele que naturalmente habita no seu esconderijo, aquele que já tem um relacionamento com ele. Então, olha só, novamente vamos ler. Ele, Deus, né, te cobrirá você com as suas penas. Então, você tem aqui a ideia, a imagem das penas, portanto, isso se refere a uma ave. E debaixo das suas asas também se refere a uma ave, não é? Te confiarás, ou seja, debaixo das suas asas você estará seguro, você estará confiante, seguro, tranquilo, não é? E depois ele fala a sua verdade, tem um segredo aqui com essa palavra verdade. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, você muitas vezes ouviu falar de a palavra escudo, é normal, né? Mas e broquel? Você sabe o que significa broquel? A gente vai aprender hoje. Por que que usa a palavra broquel, o que significa e qual o contraste com o escudo, tá bom? Isso você verá aqui. E essas duas imagens aqui tratam
da completa segurança e proteção que Deus dá àquele que se abriga debaixo do seu esconderijo, né? Se abriga no seu esconderijo. Vai ser interessante esse aprendizado aqui do versículo 4. Preste bastante atenção, tá bom? Vamos lá para a análise, então? Começando aqui com a análise, ó. A primeira parte do versículo. Ele te cobrirá com as suas penas, tá? Então, você tem aqui a expressão em hebraico, Be'evrato yaser lar, tá bom? Be'evrato yaser lar. Significa literalmente, com as suas penas, ele te cobrirá, né? Como está de fato aqui no versículo, né? Então, percebe que aqui tem a imagem de uma ave, tá? Que cobre os filhotes com as penas. Aqui o salmista usa uma imagem poética para descrever a proteção de Deus sobre o seu povo, comparando ao abrigo sob as asas de uma ave. Então, é muito interessante porque aqui você deve se lembrar que penas são suaves. Uma pena não é pesada, não é dura, ela é suave. Se você jogar no ar, ela vai flutuando, né, como uma pluma, né, uma pena. Ela, portanto, traz essa ideia de suavidade. É muito interessante essa imagem aqui de uma ave, que é como essa imagem aqui, ó, que eu estive providenciando. Olha que imagem bonita, né? Os pitinhos dentro aqui do chão ou do ninho, né? Sendo protegidos pelas asas da mãe galinha, não é? Essa é a ideia da ave que com as penas das suas asas protege os pitinhos, não é? Então é interessante você perceber isso, porque de fato você vê aqui o quanto essas penas aqui das asas remetem a uma proteção suave. Daqui a ideia deles se sentirem seguros, é claro, né? Se sentem seguros, debaixo das asas da mãe galinha, mas é uma proteção suave, nos remetendo a uma proteção emocional, tá bom? Há situações na nossa vida em que a gente se sente muito vulnerável emocionalmente. Sim, existem pessoas que são hipersensíveis emocionalmente, né? Aí fica até um pouco difícil de você lidar com pessoas que são hipersensíveis emocionalmente. Mas, de um modo saudável, uma pessoa que é sensível de um modo saudável, ela pode sofrer com investidas nas suas emoções. Então, é muito interessante como Deus lida também com o nosso fator emocional, porque Deus criou a gente. Deus fez a gente para sermos emocionalmente também ativos. Então, ele sabe como lidar com a gente. Eu sempre me lembro daquela passagem do profeta Elias, depois de ter tido aquela grande vitória contra os profetas de Baal e também os profetas de Asherá, ele que tinha tanta coragem, tanta fé. De repente, quando Jezabel o ameaça de morte, ele entra em depressão. Depois de um pico, né, de confiança, de fé, ele de repente cai em depressão e entra num vale muito sombrio, um vale na sua fé. E aqui a gente percebe como é que Deus tratou Elias, né, o profeta. Ele estava numa caverna, você vai ver isso em 1 de Reis, capítulo 17. Deus teve que, inclusive, providenciar alimentação para ele, uma alimentação até sobrenatural, usando corvos, porque nem isso Elias estava interessado. Ele ficou desinteressado, inclusive, de se alimentar, né? Ele entrou numa espiral descendente de fundo do poço e numa autodestruição, né? Ele entrou nessa espiral. Então, a gente precisa lembrar que
os fatores emocionais, eles são, sim, importantes, eles são preponderantes na nossa própria vida espiritual, na nossa própria vida de fé. Então, quando o texto do salmista Moisés, né, trata aqui e compara Deus a uma ave que protege os seus filhotes com as suas asas, com as suas penas, aqui se refere, claro, poeticamente, né, mas se refere a essa proteção suave, tá bom? Que é uma proteção que envolve o conforto, o consolo emocional, envolve situações da nossa vida que a gente precisa nos reerguer, né? A gente precisa se reerguer emocionalmente. Então, há pessoas que enfrentam luto, por exemplo, né? Enfrentam uma doença, enfrentam luto na família. Situações como essa que fazem a gente ficar completamente vulneráveis emocionalmente. E então, um problema nessa área, um problema de depressão, que ainda é considerado o mal do século, né? O novo século ainda, mesmo no terceiro milênio, né? A gente precisa buscar forças em Deus. Aí também me lembro de Isaías 40, que diz que o Senhor renova as forças daqueles que estão cansados. Também me lembro de Jesus, né, que vinde a mim os que estáis, o quê? Cansados e sobrecarregados, né? Quando Jesus falou isso, ele falou o cansado é o cansado físico e o sobrecarregado é o cansado emocional, que está em esgotamento emocional, né? Então, tudo isso também o Salmo 91 trata, quando traz essa belíssima imagem de uma galinha protegendo os seus pintinhos, e é uma proteção suave que remete-nos a essa ideia de uma proteção emocional. E você, será que você tem buscado também em Deus a proteção para as suas emoções? Escreve no chat aí situações da sua vida em que você encontrou consolo em Deus. Quem sabe no momento de enfermidade na família ou sua própria, quem sabe uma situação de luto, você se sentiu muito abalado por ter perdido alguém muito amado, muito querido. Quem sabe, né? Deus pode te consolar, ele tem esse poder de consolar você de modo suave, envolvendo também as suas emoções, como essa galinha aqui está protegendo os seus filhotes, tá bom? Escreve aqui no chat, vai ser legal a gente compartilhar suas experiências também, né, com essa proteção especial, a proteção de Deus, né, nos protegendo com as suas penas, nessa proteção suave e maravilhosa, né? E a segunda parte aqui do versículo, ela complementa essa imagem, ó. Então, Deus nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A expressão em hebraico é essa aqui, ó. Vetahat kenafaiv, tá bom? E aqui, ó, terrece, tá bom? Terrece. Então, você percebe aqui que essa expressão se refere a estarmos debaixo das asas de Deus, que está sendo apresentada aqui como a ave, não é? Nessa galinha aqui que eu demonstrei para você, certo? Então, eu vou estar refugiado, completamente refugiado, debaixo das asas de Deus. Eu estarei confiado ali, refugiado, protegido, confiante no Senhor, não é? Porque, de fato, Ele está me protegendo, e isso de modo suave, tá bom? Então, guarda na sua memória essa primeira imagem do Salmo 91, versículo 4, no que diz respeito à proteção divina, já começa de modo suave. Como, né, eu acabei não completando aqui, aquela referência de Elias na caverna, Deus se revela a ele de várias maneiras, né? Deus primeiro manda um terremoto, manda uma tempestade forte, e Elias ficou completamente acuado, porque ele estava emocionalmente quebrantado ali, né? Ele estava emocionalmente caído.
Então, depois, Deus manda um vento suave, um cicio suave de vento, e naquele cicio suave é que Deus começa, de fato, a falar com Elias. E então, Deus processa a cura para Elias, tratando com ele de modo suave, por causa do seu estado emocional, e também dando uma missão para ele, né? No caso, ungir Eliseu. Então, você percebe que Deus sabe como tratar conosco. Ele sabe como lidar, inclusive, com o nosso estado emocional, se ele estiver abalado, né? Por isso, essa primeira imagem nos remete à proteção suave, à proteção do campo emocional. Tá legal? Então, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, tá? Aqui, é claro, é um paralelismo sintético. Isso é uma expressão, né, que se refere aos intérpretes da Bíblia, quando fala a mesma ideia, tá bom? Paralelismo sintético, porque ele está tratando da mesma ideia com palavras um pouco diferentes. Então, ele te cobrirá, aqui, cobrir, tá bom? Tem a ver com confiar, não é? Tá vendo? Confiar, cobrir, faz referência a confiar. Debaixo das suas asas, diz respeito às suas penas, não é? Então é a mesma ideia, tá? Você está seguro debaixo das asas do Senhor, que ele é comparado com essa águia, né? Com essa ave. E essa segurança aqui, ela é repetida nessas duas partes do versículo, nesse paralelismo, né? Da língua hebraica, da poesia hebraica. E você, então, está plenamente protegido nas suas emoções, tá bom? Então, esse aqui é um texto muito interessante que fala para a gente sobre o fator emocional. Você já tinha percebido isso? Você já tinha se ligado que o versículo 4 fala dessa proteção emocional, porque é uma proteção suave, feita aqui, por uma ave, protegendo com as asas os seus pitinhos, a sua prole. Você tinha tido essa ideia que Deus protege você também na área emocional? Então, leve em conta isso. Nas lutas que você enfrenta, enquanto você precisa trocar as suas forças, como está lá em Isaías 40, né, que eu já mencionei aqui, que aqueles que confiam no Senhor, o renovar as forças ali, literalmente, é trocar as suas forças. Entendeu? Você troca a sua força esgotada pela força de Deus para renovar você. Você, então, fazendo essa troca, você consegue ter um novo fôlego para poder lutar. A luta não desapareceu. A luta vai continuar, entendeu? Você ainda continua tendo que lutar, mas faz toda a diferença você tentar lutar com as forças no final, esgotadas, ou você lutar depois de estar descansado, renovado, porque você trocou de forças com Deus. E Deus é o Todo-Poderoso. Quando Ele te dá a força dele e você troca a sua força combalida pela força de Deus, você está completamente agora restaurado, você está forte novamente. E você consegue fôlego renovado para poder aguentar a nova etapa de lutas, tá bom? Então, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Aqui é proteção emocional. Tá legal? Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida.
Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Muito bem, então seguindo aqui, o texto continua na parte final, quando ele fala a sua verdade e a verdade de Deus, né? Será o teu escudo e broquel. Aqui temos, então, 3 conceitos, tá bom? Aqui já mudou a imagem. Se aqui a imagem é de uma ave que protegia de modo suave a sua prole, os seus filhotes, fazendo referência à proteção emocional que Deus nos dá, aqui a imagem é a verdade dele, e vou explicar para você uma coisa muito interessante sobre a verdade da Bíblia, tá? E essa verdade de Deus, ela será escudo, tá? E broquel. Geralmente escudo a pessoa sabe o que é, mas e broquel, né? O que significa a palavra broquel? Em geral, a pessoa tem dificuldade com isso, né? Vamos aprender hoje o que significa broquel e qual a diferença dele para escudo, tá bom? A expressão em hebraico que aparece aqui, ó, é a expressão Tsená vesorrerá amitu, tá? Tsená vesorrerá amitu, tá legal? Essa é a expressão em hebraico. Ela se refere à verdade ou fidelidade de Deus, que serve como proteção e defesa para o seu povo, tá legal? Aqui eu preciso mostrar para você essa palavra aqui, ó, amitu, que na verdade vem de emet. Emet é a palavra hebraica que significa verdade, tá bom? E verdade aqui pode, dependendo do contexto, significar fidelidade, firmeza, verdade propriamente. Mas tem um detalhe muito interessante no hebraico, tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho para que você entenda o conceito hebraico de verdade e o que o salmista Moisés quis dizer aqui com isso, tá? Você tem a primeira letra aqui, ó, da palavra emet, que é verdade, que é a letra Aleph. É essa letra aqui, ó, Aleph, tá? Que está destacada aí. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Depois você tem, na palavra emet, você tem aqui, ó, a letra Mem, que é o equivalente ao nosso M, né, em português. É a letra Mem no hebraico. E essa letra Mem, ela está no meio do alfabeto hebraico, que possui 22 letras. Então, guarda aí na sua memória, ó, a primeira letra da palavra Emet, que é traduzida como verdade, é o Aleph. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. A palavra Mem é a letra Mem, aliás, é a letra que está no meio do alfabeto hebraico, tá? E por fim, a palavra Emet, tá? Desconsidere isso aqui, porque isso aqui é a terminação da palavra no texto, né? A palavra Emet termina com a palavra Tav. A palavra Tav é a última palavra do alfabeto hebraico. Então, ó, início, meio e fim. Por quê? Porque para você descobrir a verdade, e Jesus disse que a verdade nos libertará, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você lembra disso? O conceito hebraico de verdade é para você saber o que de fato está acontecendo. Portanto, a verdade bíblica não é relativa. A verdade bíblica ela é concreta e é absoluta, tá bom? Claro, o próprio Deus é a verdade absoluta. O próprio Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Tudo de modo absoluto. Tanto o caminho que eu devo guiar a minha vida, Jesus é de modo absoluto. Jesus é a verdade de Deus de modo absoluto também. E Jesus é a vida também de modo absoluto, porque ele é o autor da vida juntamente com o Pai. Né? Então, a sua verdade, a verdade divina,
é ter o escudo e broquel. Por que que ela é verdade? Essa verdade é o escudo e broquel. Porque ela me dá firmeza e para eu descobrir a verdade, que é absoluta, eu preciso conhecer o assunto que eu quero descobrir a verdade sobre ele, no início, no meio e no fim. Ou seja, todo o caminho de aprendizado de um tema eu preciso fazer de modo completo. Quando eu faço de modo completo, eu descubro a verdade desse tema. Então, imagine que é o tema que você quer estudar, que você quer conhecer, é o tema da fé em Deus. Então, para poder saber tudo que você puder e ter segurança, ter firmeza no tema que você estudou sobre a fé, você vai usar o conceito de emet, de verdade, analisando o início, aumentando mais o estudo para conhecer o meio e terminando com o máximo de abordagem possível, chegando até o final. Então, quando você esgota o ciclo de aprendizado, você pode dizer que você descobriu realmente a verdade. Se eu estou no começo aqui da descoberta, né, no Aleph ainda, e eu já quero dizer que eu já sei a verdade inteira, eu não sei a verdade inteira, eu estou mentindo. E o que eu sei é uma parcela da verdade. Ou, de repente, uma verdade, a verdade que vai estar lá, que pode se confirmar ou não, a partir do meu estudo, né? Mas eu estou no começo ainda do trabalho de descoberta da verdade. Então, para poder descobrir a verdade de modo completo, eu tenho que ir no princípio, partir também para metade do estudo, do trabalho, e ir até o final. Só assim é que eu vou descobrir a verdade. Se eu já quiser definir a verdade, publicar, falar a verdade, sem chegar até o final, eu posso estar incorrendo no erro de falar uma palavra que está muito na moda hoje, que é a fake news, né? Então, tem que esgotar o ciclo de aprendizado, porque a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Especialmente quando a gente fala sobre Deus. Por isso que no meu estudo teológico sobre Deus, ou mesmo meu estudo prático, meu conhecimento prático de Deus, eu nunca vou chegar ao Tav, a última letra do alfabeto hebraico, eu nunca vou chegar ao Tav enquanto eu estiver nessa existência. Por quê? Porque Deus é a verdade completa, esgotável. Eu jamais vou chegar a conhecer totalmente Deus, entendeu? Porque, de fato, né, como aquele hino que a gente canta, né, ninguém explica Deus. Porque Deus ele é imenso, ele é grandioso, ele é totalmente santo, puro e perfeito. A verdade dele, que ele é a verdade completa, total, perfeita, absoluta, e não uma verdade relativa, como a gente está acostumado a lidar aqui no mundo. Né? Então, aprenda uma coisa: o conceito bíblico de verdade tem a ver com fidelidade, tem a ver com a própria verdade em si, tem a ver com firmeza, porque a raiz de Emet é a raiz Emun, que também dá a ideia de amém, a palavra amém, que você conhece bem, e a palavra fé. Fé, fidelidade, né? Vem da mesma raiz de Emet, verdade, que é a palavra Emun, no hebraico, tá? Vem tudo da mesma raiz, a mesma procedência. Então, a verdade como fé, fidelidade, confiança, firmeza, tá? E você tem a palavra emet, que traz aqui uma ideia muito interessante, você conhecer a verdade de modo absoluto e completo, no início, no meio e no fim. E não parar na metade, né, para descobrir o que é a verdade, tá? Então, isso é muito importante, ainda mais no dia de hoje, com muitas mentiras espalhadas pela internet, pela mídia tradicional também, não é? Meias-verdades que aparecem na mídia, às vezes até na igreja, né? Então, tudo isso a gente precisa se precaver, precisa se proteger. E a verdade de Deus, essa busca da verdade que nos liberta,
tá? Essa busca da verdade que nos liberta, ela de fato nos traz, né, essa segurança que Deus dá. Ele sendo essa verdade que é o próprio Deus se revela a nós como escudo. Você sabe o que significa a palavra escudo? A palavra escudo é tziná, em hebraico, tá? Tziná, essa palavra aqui, ó. Tziná, tá? E broquel, aqui que vem o mistério agora, né? Broquel, o que é broquel? A palavra broquel, em hebraico, é a palavra sorrerá. Tá aqui, ó, sorrerá, tá? É a palavra broquel. E o que significa broquel em hebraico, tá? Ou em português, já no caso. Então, broquel é o escudo pequeno, tá? Então, Tsiná é o escudo grande, que pega o corpo inteiro da pessoa, tá? E Sorrerá, que é o broquel em português, é um escudo pequeno. Eu preparei aqui uma imagem também, né? Busquei uma imagem aqui de um guerreiro qualquer, né? Aleatório na internet. E, no caso, ele aqui está segurando um machado aqui, né? E aqui, ó, ele está segurando um escudo pequeno. O escudo grande no mundo antigo cobria o corpo inteiro do soldado, tá? Da cabeça até quase nos pés ali, né? Pegando já no calcanhar. Seria a Tsiná, tá? O escudo grande. Sorrerá seria um escudo desse aqui, ó, pequeno, que ele pode movimentar. Se está vendo que uma flecha está chegando aqui por cima para atingir a cabeça, ele levanta o escudo. Se a flecha está vindo por aqui no dorso, né? Ele já está na posição correta para se proteger. Se vai atingir aqui embaixo, ó, ele já pega aqui. Por que ele usa um broquel? Porque é um escudo pequeno, que ele tem liberdade de movimentação. Porque no escudo grande, ele é mais adequado para você fazer uma situação de guerra antiga. Os soldados usavam o escudo grande para andarem em fileira. Então, eles iam se formando em fileira e andando paulatinamente, devagar. Ou então avançando devagar, o grupo inteiro, todo mundo protegendo a si próprio e o outro com os escudos grandes, tá? Que é o caso do escudo normal. Esse escudo aqui, que é o broquel, por ser pequeno, não é usado em formações para uma batalha de campo, mas ele é cada um por si, no caso, né? Cada soldado protegendo a si mesmo com o broquel, que é o escudo menor, porque ele tem liberdade de movimentação no campo de guerra e também tem liberdade de movimentação com o próprio escudo para proteger só a parte que estaria vulnerável a um ataque do inimigo. Então agora você já sabe, tá? Siná em hebraico é o escudo normal, o escudo grande, que pega o corpo inteiro do soldado. E Sorrerá é o broquel, e broquel significa o escudo pequeno, tá? Então, tanto o escudo grande quanto o escudo pequeno, a verdade de Deus, que é absoluta, portanto concreta, ela é forte, ela é absoluta, ela protege como um escudo, tá? Você é protegido pela fidelidade de Deus na sua vida, porque Deus é fiel, a gente sempre fala, Deus é fiel, né? Sim, de fato, Deus é fiel. E a palavra emet, verdade, ela traz essa ideia da fidelidade de Deus a cada um de nós. Então, se você vê aqui na primeira parte do versículo que a proteção é suave e emocional, com a ideia aqui da imagem suave da ave que protege os filhotinhos, né, com as suas asas e penas, aqui a ideia dessa imagem do escudo e do broquel é de uma proteção forte. Aqui uma proteção robusta, entendeu? Aqui não há espaço para suavidade, porque numa guerra mesmo, se você é soldado, você não vai sentar no chão lá, ou numa pedra, chorando as pitangas lá, porque você está emocionalmente abalado, porque está no meio de uma guerra. O soldado, em geral, ele está emocionalmente preparado para o que deve vir uma guerra, né?
Então, o que ele quer lá, naquele momento, é um escudo forte, é um broquel forte, que aguente o tranco, que aguente levar as flechadas do inimigo sem se romper, entendeu? Porque o soldado precisa de proteção forte, é o escudo e o broquel. Ao contrário de uma outra situação que é fora da guerra, né? Que a gente precisa de proteção emocional, entendeu? É a proteção suave da ave em contraste com a proteção forte, completa, absoluta, imponente, né, de um escudo, entendeu? O escudo é duro, ele precisa ser duro para que haja proteção. Se o escudo for mole ou suave, ele não serve como escudo, entendeu? Já a ave, ela traz essa ideia, né? Suas asas trazem a ideia de uma proteção suave, portanto, essa referência aqui é uma proteção emocional. Tá legal? Então, ó, eu falei do paralelismo na poesia, lembra? Na primeira parte do versículo, essas duas partes aqui se referem, não é? Elas se complementam com o paralelismo sintético, ou seja, um paralelo de palavras diferentes, mas que falam a mesma ideia, tá? Essa parte final aqui, a terceira parte do versículo, também está em paralelo, só que é um paralelismo agora antitético, porque é o contrário. Se essa aqui fala a mesma ideia com palavras diferentes, agora essa última parte aqui fala de uma ideia oposta, tá? Qual é o oposto da ideia anterior? É a proteção ainda. Eu não vai deixar de proteger você, mas não vai ser mais uma proteção suave, vai ser uma proteção dura, uma proteção pesada, consistente, forte, para que você não seja atingido. Entendeu? Então, proteção suave, proteção forte, absoluta, essa é a proteção que Deus promete para você, caso você esteja abrigado à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, tá? Neste versículo, para fechar então e partir para as perguntas e respostas, neste versículo o salmista continua a descrever a proteção e cuidado de Deus por meio de imagens poéticas, enfatizando a confiança e segurança que os crentes têm em sua presença. Ele retrata Deus como um refúgio seguro, cuja fidelidade é uma defesa contra os perigos e adversidades da vida. Tá bom? Muito bem, pastor Aderson, a palavra agora é sua. Muito bem, bom dia, bom dia. Eu quero dar bom dia aí a alguns irmãos e irmãs que estão aí conosco, como eu já falei no início. A nossa irmã Dora está conosco, a Zilmar também está conosco, a Zuleida também está conosco, o Ladário, bom dia, Ladário, também está conosco. Deus abençoe sua casa, a sua família. A Ilma Dias também está conosco, inclusive a Zuleida deixa até um comentário. Que comentário? O comentário que diz assim: como é bom ser ensinado por um filho de Deus comprometido com a verdade bíblica. Deus te capacite a cada manhã. É verdade. Como é bom. Que aí a gente vai esclarecendo aí as dúvidas. Tem mais pessoas aí que estão aí conosco. Que Deus abençoe sua vida. Elas não sinalizaram, mas se você quiser mandar um oi, quiser mandar um joinha, fique bem à vontade. Queridos, nesse momento nós separamos para perguntas. Se você tiver uma pergunta a fazer, eu quero te convidar a que faça aí no comentário uma pergunta, uma contribuição, como por exemplo a nossa irmã Zuleida fez. Fique à vontade para fazer, que nós vamos colocar e o pastor, o reverendo Davidson, vai ter a oportunidade de esclarecer aí a sua pergunta, a sua dúvida e assim por diante. Tá bom? Eu achei fantástico, até porque até então não tinha olhado por esse prisma, né? A respeito do broquel, né? Que vai falar aí a respeito do escudo, vai fazer as comparações aí com dois tipos de escudos, um que protege o todo, um que protege parte, e o que protege parte, na verdade, ele é maleável, porque você tanto pode colocar ele em cima, no meio e embaixo, né? E eu achei isso fantástico, porque
como ele colocou ali, né, falando das letras em hebraico, início, meio e fim. Nossa, fantástico, fantástico. Puxa, Reverendo Davidson, como é bom descortinar, descobrir os ensinamentos da Bíblia, né? Como é bom entender com mais clareza sobre a É, profecia divina. esse é o poder de você estudar as línguas originais, se você puder, né? Porque nem todo mundo consegue ter tempo, ter cabeça boa para estudar hebraico, grego, nem todo mundo tem essa facilidade, né? Tem também recursos financeiros para isso. Mas olha só, se você consegue romper essas barreiras, e mesmo hoje você consegue até estudar grego e hebraico de graça na internet, né? Cursos até de qualidade, você consegue achar de graça. Você faz aberto no YouTube, você estuda e aprende a língua. Então, mesmo sem gastar nenhum centavo, apenas usando o seu tempo e sabendo onde achar, e eu conheço alguns sites que tem isso, né? Você consegue estudar. Então, você descobre segredos como esses que eu tenho revelado nos meus livros, não é? Tenho revelado nas aulas aqui também. Você vai além do que está no texto em português, porque por mais que você faça um estudo de comparação, por exemplo, de versões, e no método que eu utilizo para fazer exegese bíblica, né, o estudo bíblico, eu faço também comparação de versões, porque eu preciso saber como as equipes de tradutores, especialistas, enxergaram aquela passagem que eu estou trabalhando, né? Então, nos meus livros, o Salmo 23 e 91, lá no final tem um apêndice com o giro de versões, para você comparar também. Eu comparei, você pode comparar também. Eu coloquei esses salmos todos em várias versões aqui em português, em outras línguas, até nas versões clássicas, que é o caso da Vulgata e da Septuaginta no grego, né? Para o Antigo Testamento, a Vulgata para o Antigo e Novo, e o texto original que já está aqui, né? Então, está tudo lá. Eu faço esse giro de versões para comparar. Mas nada substitui você ter condições de ir para o original. Ali você vai descobrir verdades que vão mudar radicalmente o modo como você entende a Bíblia. Além disso, estudar arqueologia bíblica, estudar geografia bíblica e história também, história cultural, a cultura da Bíblia, né? No Antigo Testamento, no Novo. Rapaz, isso muda radicalmente o modo como você entende a Bíblia. Eu sempre digo isso para os meus alunos, não é? Você tem que levar em conta o contexto histórico, o contexto cultural, levar em conta o contexto literário da passagem, levar em conta a língua original. Quando você leva tudo isso em conta, faz um apanhado, faz uma pesquisa e consegue traduzir isso, né, em um texto, pronto, você fez uma exegese, você está apto para entender a passagem como nunca você entendeu antes. Eu tenho, inclusive, no meu canal do YouTube, um vídeo que é um corte de uma das aulas que eu dei para os meus alunos, onde eu explico sobre a espiral hermenêutica, que é um movimento de interpretação bíblica que era circular, né? Você vai circulando assim, e cada retorno que você faz à passagem bíblica, colocando uma camada a mais de estudo, você vai modificando a sua mente hoje com a verdade absoluta que você está aprendendo a cavar lá no texto bíblico, né? E para fechar ainda essa resposta, agora a parte final, eu quero também indicar para você um curso de graça que eu tenho disponibilizado para você. É um curso que envolve o estudo bíblico indutivo. É só você entrar no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Ali tem uma guia especial sobre cursos. Tem 2 cursos gratuitos, um de homilética e esse do estudo bíblico indutivo, que ele é muito simples, ele é muito tranquilo, para você aprender a técnica de fazer as perguntas certas ao texto bíblico. Então, quando você acha a resposta ali, você compreende melhor a passagem, tá? Ele é de graça, você entra lá,
pega, inclusive, de graça o meu e-book Voltando para a Bíblia, que é um contrato um pouquinho sobre esse material, né? E depois, se quiser também aumentar, você pode fazer o curso gratuito sobre a nova homilética. Ele é de graça para você que deseja pregar. É um curso totalmente baseado no meu livro A Semente é a Palavra, né? Esse livro aqui, ó. A Semente é a Palavra. Ele é totalmente baseado aqui e o curso é gratuito. Você entra lá para conhecer a espinha dorsal sobre esse meu livro A Semente é a Palavra. Muito interessante, você vai gostar, tá bom? Olha, então temos aí uma excelente oportunidade para quem gosta, para quem precisa e não tem tempo de frequentar uma sala de aula, né? Dá um pulinho lá no canal do Reverendo Davidson, liga para o Reverendo Davidson, eu queria um curso voltado para esse tema, para esse tópico aqui, você tem lá no canal, com certeza você vai encontrar, né, um curso que possa sim te ajudar na Isso. compreensão das Sagradas Escrituras. Isso é de Eu, eu- suma importância. eu tenho, inclusive, alguns cursos na Hotmart. Se você fizer a busca na internet, você acha. O que eu lancei mais recentemente é o curso sobre a panorama do Antigo Testamento, tá? Eu e o pastor Eduardo fizemos várias palestras lá na igreja. Eu compilei tudo, preparei as apostilas, está lá no curso. Ele é baratinho, você compra baratinho na Hotmart e você tem cerca de quase 30 aulas, se não me engano, são 28 aulas. Cada aula é um livro do Antigo Testamento de modo panorâmico e direto. Tem um outro curso também que eu tenho na Hotmart chamado Teologia da Oração. Ali você vai aprender tudo o que a Bíblia fala sobre a oração. Os tipos de oração, as horas da oração, como é que funciona. Muito interessante também. Tem um curso de exegese bíblica, introdução à exegese bíblica. É um curso onde eu ensino a você fazer as exegeses que eu faço e publico em forma de livro, em forma de aula, né? Esse curso você aprende tudo também. Ele é bem simples e baratinho também, tá? Todos os meus cursos são baratos. Nenhum deles é mais do que R$ 50, tá? E então você consegue comprar, paga uma vez só e tem acesso vitalício a todas as aulas, né? Além, claro, dos cursos gratuitos. E no meu canal do YouTube tem um curso gratuito também chamado Seminário Relâmpago. Ali você aprende um pouco de interpretação bíblica e um pouco de pregação também de homilética, tudo de graça lá no meu canal do YouTube. Não há desculpa para você não estudar a Bíblia, né? Isso aí, tá vendo aí? Pastor, então você está fazendo esse dia de venda, de comércio? Não, queridos. É porque eu gosto de aprender. É importante aprender as verdades da palavra. Se a gente tem a oportunidade, então, de debruçar sobre um livro que faz a exegese do Salmo 91, por que não compartilhar com as pessoas? E por que não ensinar um caminho onde elas vão ter aí acesso a um conteúdo como a nossa irmã Zuleida muito bem colocou, né? Um ensino de alguém que é de fato compromissado com o próprio Deus e que através do estudo vai não só me edificar, mas vai me ajudar, vai me fortalecer, compreender mais as verdades do nosso Deus, tá bom? Queridos, eu quero desde já desejar a todos um bom dia. Não tenho aqui perguntas, né? Que pelo menos aqui no comentário, eu quero te encorajar a fazer as perguntas, encorajar a dar as suas contribuições, porque isso é importante. Quero dar bom dia também a Ilma Dias, que está conosco, a Ilma Guimarães, o Marcelo Matos. Bom dia, meu querido Marcelo Matos. Deus abençoe sua vida. Marcelo Matos, que ele está sempre viajando, mas sempre que pode, ele consegue aí se conectar a nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu trabalho. Estamos encerrando aí o nosso dia de estudo, ok? Quero agradecer mais uma vez aos amados irmãos que estiveram conosco, aos amados irmãos que estiveram orando por nós a respeito do aniversário da igreja. Olha, foi fantástico. Foi fantástico porque Deus manifestou o seu poder no nosso meio. Foi muito bom.
palavras edificantes de fortalecimento, vidas que foram à nossa igreja. Foi, assim, algo muito bom. E quero te encorajar a continuar orando por nós. Quero te encorajar a continuar orando para que a igreja cresça, para que a igreja floresça, para que a igreja frutifique e sejamos uma igreja conforme os parâmetros aí do nosso estatuto. Sérgio Monteiro também está conosco. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu quero passar para as considerações finais do nosso querido amigo Reverendo Davis e depois, por gentileza, faça aí a oração final por nós. Sim, será um prazer fazermos a oração final para já estarmos encerrando, né? Eu gostaria de novamente convidar você a conhecer os meus livros. Faça contato comigo pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Então, faça contato para conhecer meus livros, para conhecer os cursos também. Eu vou te indicar tudo e te dar todas as orientações, tanto para os cursos pagos quanto para os cursos gratuitos. Os livros gratuitos também em e-book, lá no site da Editora Contextualizar. Tem também livro gratuito lá, tem os livros que você quiser adquirir. Enfim, você pode ser muito abençoado com todo esse material que a gente tem produzido. Eles são todos feitos para você, tá legal? É só fazer contato e eu vou ter prazer em te enviar as informações para você poder ter esse material em suas mãos, tá legal? Vamos fazer a oração final então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te engrandecer. Nós te exaltamos pela tua proteção fiel à nossa vida, tanto no campo emocional, quanto também no campo da proteção física, real, concreta, quando lidamos com as nossas lutas e com as nossas dificuldades. Proteja cada um de nós, ó Pai, proteja os teus servos, que estão sempre nos acompanhando aqui, todas as quartas-feiras, que estão sempre conosco, aprendendo a tua palavra, e acreditamos que é um aprendizado em profundidade. Então, revela-nos sempre a tua verdade, a tua proteção completa como escudo e broquel, proteção também debaixo das suas asas, que possamos estar completamente protegidos e guardados pelo Senhor. Assim pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida do reverendo Davidson. Shalom e até semana que vem, se Deus quiser. Amanhã, live Manhã com Deus. Shalom, shalom.